Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Este programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina, chefe da Unidade de Transplante de Fígado, pelo professor Domingo Marculino Braille. O professor Braille é professor emérito da Unicamp, da FAMERP e nosso pró-reitor de pós-graduação. Esse programa chama-se Saúde e Companhia, porque nós sempre temos aqui na bancada alguém com muita experiência em sua área que vai passar informações para você cuidar melhor do seu familiar, do próximo. Hoje nós temos a honra aqui de ter a professora Maria da Graça Girardi de Souza. Ela é professora, doutora da Faculdade de Medicina, ela é uma enfermeira com vasta experiência na problemática da depressão da gestante. Ela estuda também a gestante, não só pós-parto, como pré-parto também. E ela é professora adjunta da atenção, ela é professora adjunta da faculdade, voltada para a psiquiatria, e recentemente fez uma tese de doutorado, que é essa tese de doutorado, são os novos olhares da enfermeira voltada para a psiquiatria, para a gestante durante o seu trabalho de parto. Isso é um problema muito importante, porque se nós olharmos os dados, eu gostaria que a professora Maria me corrigisse, mas nós temos no Brasil aproximadamente 2 milhões de mulheres que entram em depressão pós-parto. Então não é um problema simples, ou seja, 4 Rio Pretos, entendeu? Então é extremamente importante que ela passe para nós as informações básicas para, se você tem uma parturiente em sua casa, sabe ajudá-la e identificá-la. Por favor, professora Maria, quais são os primeiros sinais ou sintomas que essas pacientes apresentam logo após o parto, nessa tristeza profunda? Essa tristeza, assim, porque assim, o senhor falou o senhor usou um termo muito interessante, tristeza profunda. Essa tristeza profunda, né, ela já tem um outro nome, né, com as depressões maternas, né, no pós-parto. Essa aí, no caso, é pós-parto blue, uma tristeza profunda. E ela se diferencia da depressão pós-parto exatamente pela intensidade dos sintomas. São coisas diferentes. Sim, e pelo início, né, dos sintomas dessas duas. Por exemplo, o pós-parto blue, a puérpera, né, ela começa a ter a partir do momento, assim, 2, 3, 4 horas após o nascimento, né, do bebê, né? E ele vai se intensificando, então ele tem um pico maior até no 3º dia. Vai no máximo até 10 dias após o parto. Ô, né? Graça, assim, acho que interessa muito para o nosso ouvinte é saber se dá para a gente saber antes do parto. Com certeza. Por aquilo que a gente viu Com na certeza, tese, né? Dá para saber. Isso é mais importante do que a medicina preventiva. Sim. E é o que a gente sempre quer, né? Claro. Que se possa prevenir, talvez se possa, realmente, depois nós vamos falar um pouquinho existe disso aí. Sim uma prevenção, eu acredito sim que assim, dá para fazer uma prevenção sobre, né, essa depressão pós-parto. Mas o diagnóstico disso é simples, a família pode perceber se ela pode perceber, desde que que ela também seja informada, desde que ela seja orientada, tanto quanto, por exemplo, a gestante. Você percebe quanto, né? Na própria gestação, né, no pré-natal, um pré-natal bem feito, um pré-natal mais o quê? Humanitário. Eu não digo humanizado, porque humano nós já somos, né? Então eu digo assim, atitudes, né? Que ela não se verifique só mensuração da altura uterina, peso, altura, né, sinais vitais, mas que se pergunte, e aí, como você está? Como você está nesse contexto, né, nessa gestação? Como você está experienciando essa gestação? Uma você gravidez queria, não você desejada não queria. pode ser uma causa de depressão? Com certeza, né? Não desejada, não planejada. Ela pode não ser planejada e ser desejada, e pode não ser planejada e não desejar. Então, a rejeição durante toda a gestação, né, ela pode desenvolvendo sintomas depressivos. Se nós temos um casal que está nos assistindo agora, o que é que você faria, por exemplo, para o marido? Falaria para o marido para prestar atenção no comportamento de sua mulher gestante, que poderia chamar atenção para ela estar tendo sinais de depressão. O humor dela, né? Um humor lábil, né? Ele fica assim mais lábil, irritadiço, irritável. É um cansaço, que ela tem um cansaço de exaustão, até chega uma fadiga, uma exaustão sem motivo aparente,
entendeu? A irritabilidade a irritabilidade com a exaustão, né, com a fadiga intensa, é um dos principais sintomas, não é assim? O mais fácil é a tristeza, o choro, isso aí você percebe mais nitidamente, mas né? são coisas mais agora, sutis, né? Exatamente, agora a irritabilidade, essa fadiga, a falta de vontade, de prazer em fazer as coisas que ela fazia antes, até né? um prazer de viver, né? De viver. E assim, é uma dor que ela mostra para você, que é uma dor da alma, entendeu? Então. É uma dor da alma, ela demonstra isso para você desde que você dê espaço para que ela fale. Ela precisa, nesse pré-natal, ter um espaço para ter voz, entendeu? Para poder falar sem vergonha, por quê? Porque a depressão, culturalmente, né? Com depressão sou louca. Não, eles falam, não, eu não tenho isso, nunca tive. Por quê? Eu não sou louca. Então, às vezes os familiares precisam saber disso, por quê? Porque elas mesmas têm vergonha até de verbalizar isso para os familiares, marido, com medo de mãe. serem ridicularizadas. E pelos próprios profissionais que banalizam esses sintomas tidos como normais, na fase que ela está experienciando, porque é uma característica da gravidez, não é. Tá? Agora, nós vamos para um pequeno intervalo, eu gostaria de deixar uma pergunta aqui no ar. Existe algum roteiro que a família possa fazer para tentar identificar, por exemplo, a mulher é vaidosa, toda mulher gosta de mostrar a barriga, né? Porque, como disse Caetano Veloso, quando ele fala eu vi uma mulher preparando outra pessoa, acho essa frase o máximo. E será que também essa vaidade também seria, essa perda da vaidade seria um sinal? Mas você responde no próximo intervalo. Tá bom. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora a zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia. Hoje aqui na presença da professora Maria da Graça Girard de Souza, que está contribuindo aqui com o debate, com informações importantes para você que é gestante, para toda a sua família. Ficou uma questão no ar, se o seu familiar, o parceiro, pode perceber com alguns questionamentos se essa pessoa está realmente com algum sinal de depressão. Existe isso? Sim, existe, né, como eu já disse, essa é uma irritabilidade, né, que a mulher apresenta, um mau humor constante, né, aquela fadiga toda, que sem ela ter feito muito esforço físico, né, nesse sentido, uma perda de prazer total, desde a sua beleza, né, da sua estética toda, até as coisas mais comuns, né, as atividades mais comuns do dia a dia. Ela perde totalmente essa vontade, né, esse prazer em fazer as coisas. Só para saber que época que isso atua mais, só para saber assim, isso pode ser logo no início da gravidez, no meio, no fim, onde a gente tem que tomar mais para poder ver essa escala que a gente sabe que existe. Os sintomas depressivos, ele pode começar a ser desenvolvido, ser desencadeado a partir do momento em que ela fica sabendo da gravidez, né? Porque ou ela queria demais, ou ela não queria, tá? Dependendo das circunstâncias em que ela está vivendo, ela está experienciando essa gestação. Ela pode ter já um antecedente psiquiátrico. Ela já pode ter a depressão antes da gestação. Essa tem que ter mais atenção. Então, esses são os fatores de risco para o desencadeamento dessa depressão, né? Esses sintomas depressivos. Porque assim, ela pode estar num estado depressivo e desenvolver a patologia, tá? A depressão.
Então, ela pode ter já, antes da gestação, ela já pode ter apresentado, né, a depressão, ter feito ou não tratamento. Pode, durante a gestação, apresentar esses sintomas depressivos e evoluir, né, para essa doença, caso não houver uma intervenção, né? Isso. Se os profissionais não detectarem esses sintomas, e com isso ela vai agravando, né? E ela vai, no pós-parto, ela se intensifica esses sintomas, né, desenvolvendo a depressão pós-parto. Sendo que a depressão gestacional ela é preditora da depressão pós-parto. Então, é imprescindível que se identifique essa depressão na gestação. Só uma pergunta que vai ficando para a gente, para nós todos. Tá bom, está diagnosticada durante a gravidez, está detectado que a grávida está começando a ter sintomas de depressão. Depressivos. Quais são as medidas a serem tomadas? Mas não esqueça de responder a pergunta do doutor Renato a respeito sobre dessa escala. Tá. Existe, né? Bom, primeiramente, como o doutor Renato perguntou, existe sim, por exemplo, para nós profissionais, né? Nós identificamos, nós temos instrumentos de rastreio que nós falamos, né? Ou seja, tem uma escala inglesa, é uma escala de Edimburgo pós-natal, mas por não existir instrumentos ainda específicos para a gestação, cientistas, né, especialistas na área, eles aplicam na própria gestação porque são de sintomas depressivos. Então existe essa escala em que ela tem um ponto de corte, né, ela tem um score para que você identifique para verificação de sintomas depressivos e não para diagnóstico. Ela auxilia clinicamente, mas ela não define o diagnóstico. Nada substitui enfermeiro ou médico. Isso, não. Aí tem um outro instrumento específico, inclusive foi o que eu desenvolvi no meu doutorado, né, um específico para essas fases, gestação e puerpério, tá? Então aí a gente já identifica, né, já os sintomas, a intensidade desses sintomas, e aí vem a questão, né, para onde eu encaminho essa mulher? Quem vai tratar? Quem vai tratar? Então vai depender o quê? SUS, particular, convênio, né? No SUS a gente sabe que nós teríamos mais dificuldade, né? Pela demanda que é muito, né, grande, e os profissionais, onde estão, tá? Porque eu teria que encaminhar para um psiquiatra para que ele pudesse, né, fazer uma confirmação do diagnóstico. Pode ser psicólogo também. Tá? O psicólogo, ele faria assim, ele entraria como um reforço. Sim. Apenas, teria que né? ter um psiquiatra. Agora, lógico, assim, dependendo da intensidade dos sintomas, dependendo do que essa escala, inclusive, me direciona, tá? É uma escala, essa escala, ela é muito assim, ela me ajuda, direciona bastante, só que, infelizmente, eu posso falar por Rio Preto, apenas que é onde eu convivo, são pouquíssimos os profissionais que têm conhecimento sobre ela. Esse paciente, ou esta paciente que está nessa situação, porque nós temos psiquiatra na rede pública, não é? Nós temos psiquiatria no hospital de base na faculdade. Nós temos um hospital onde nós temos maternidade. Essa gestante que está nos ouvindo agora, que ela aprendeu agora que esse sintoma, essa perda da vontade de viver, da autoestima, a tristeza, essa pessoa que neste momento está dizendo, olha, acho que eu estou com esse sintoma. Eu devo procurar quem? Por favor, você responde no próximo intervalo. E fica uma outra pergunta também. Nós estamos já no terceiro intervalo, senão nós vamos nos perder. Tem alguma influência isso na criança, no recém-nascido? Acho que a pergunta é importante. É o que essa é uma das mais importantes.
Olá, amigas e amigos, estamos voltando para o programa Saúde e Companhia com o último bloco. E ficou uma questão no ar aqui para a professora Graça. O professor Braille perguntou se toda essa repercussão que nós sabemos que tem alteração hormonal, etc., se isso tem uma implicação no feto. Sim, uma dos piores agravos, uma das piores consequências da depressão, né, gestacional, né, no ciclo gravídico puerperal, realmente é a repercussão que tem no desenvolvimento do feto, tá? Essa criança, ela pode nascer linda, bonitinha, com os olhinhos no lugar, com as mãozinhas, tudo, só que no seu desenvolvimento, né, infantil, ela vai começar a apresentar alterações de comportamento, atrasos cognitivos, motores, entendeu? Então, assim, aqueles problemas todos que a gente identifica hoje, como aquela criança, né, que a mãe e a escola, né, são poliqueixosas, né, criança difícil. Então, tem sim uma repercussão assim, drástica. Ritalina para criança. Inclusive, tem os pediatras, né, que a gente tem contato, renomados, inclusive um dos presidentes da Sociedade Brasileira de Pediatria, Dr. Antônio Lisboa, ele disse que assim, é muito melhor investir, né, no caso, na gestação e na criança, do que ficar tentando consertar adolescentes e adultos. Tá? Isso assim, é fantástico, essa fala dele. E é exatamente isso, e ele tem um livro, inclusive, que tem As Raízes da Violência, né? Ele responsabiliza, né, essa gestação mal conduzida pelos profissionais da área que atendem essas mulheres por não identificar esses sintomas que agravam muito, né, o desenvolvimento. Porque o desenvolvimento não é só a barriga crescendo. Inclusive, esses novos olhares, né, para a gestação, quando eu pensei nisso, no meu doutorado, eu vi numa foto de um livro uma criança sendo gerada na cabeça, na mente e não na barriga, né? Que é exatamente isso, porque aqui é o primeiro ambiente dela, na barriga. Claro. Mas quem nutre esse ambiente é o emocional dessa mãe. Então tem repercussões gravíssimas, ansiedade, estresse, né? Existe aquele ditado popular que não pode deixar a mãe nervosa, que pode... Ele é um ditado popular, mas ele tem fundamentação científica, sim, tá? Pode até essa criança, né, provocar um aborto, pode assim, ir a óbito fetal. Essa criança, ao nascer, a prematuridade já é uma consequência disso. E é isso assim que eu gostaria assim de alertar, porque é uma coisa assim que eu vivenciei com muita clareza. Toda a hipertensão gestacional, diabetes, está tudo relacionado com esse estado emocional da mãe mesmo. Uma informação. Existem também trabalhos que mostram também que o pai também pode ter uma depressão pós-parto. Existe, sim, existe. Ele tem mesmo. A mulher, eu acho que quando a mulher se fragiliza, aí para o homem é terrível. Porque então, assim, na realidade, essa depressão pós-parto, existe todo um trabalho, assim. Porque ele se vê assim, ele não faz parte, né? Ele começa a não pertencer àquela mulher que está... É como se ele fosse a parte, ele só contribuiu, tá? Mas durante o desenvolvimento ele ficou à parte, então assim, ele vai se sentindo de lado, ele vai se sentindo excluído, que é o que a gente está tentando agora no pré-natal, tentar fazer com que esses pais participem, né? Falar para a mãe, dar o bebê sim para ele, porque ela tem medo, né? De separação nessa fase, né? Então essa depressão pós-parto é mais assim, ele começa a já não ficar mais em casa. No primeiro ano de vida, isso é muito claro do bebê, né? Ele começa a já não ficar em casa, ele começa a jogar, ele começa a ir beber, ele começa a ter relações extraconjugais, mas nesse primeiro ano já tem trabalhos assim, já comprovando estatisticamente o que ele faz, quais são. Tem uma coisa muito interessante, Graça, que é o seguinte, nós estamos falando todo esse problema, eu acho que está bem levantado. É comum ou é incomum que você encontre na população das senhoras grávidas essa depressão? Olha, quanto é a porcentagem? Tá. É muito comum, é pouco comum, assim, porque as pessoas têm que saber se realmente isso é um problema de saúde pública, né? Exatamente, se é um problema que pode acontecer. No Brasil, assim, os dados que nós temos, Dr. Braille, é o seguinte, de 10 a 15%, né, a prevalência dessa depressão pós-parto, depressão puerperal, ela tem esses dados, mas eles são assim, de países desenvolvidos.
No Brasil tem poucos estudos sobre isso. Então, por exemplo, sugere-se que chegue até ao nosso de 20% a 25%. Né? Vocês vejam, é muito das grávidas, vamos pôr entre aspas, normais, né? Praticamente 1/4 delas tem possibilidade de ter uma depressão pré-parto e pós-parto. Sim, uma todo mundo vai evolução, sofrer, o marido vai sofrer, como o Renato a família lembrou, a família toda e principalmente a criança. Isso que você me falou, essa criança ela vai... Eu acho que é uma coisa muito importante a ser analisada, quer dizer, você vai acabar criando um adolescente. Os dados que nós temos, inclusive de maus tratos infantil, advém da depressão pós-parto, porque a mãe, como não é reconhecido, né, ou não é conhecido, ou sintomas depressivos, eles vão se intensificando, agravando, e ela chega aí numa irritabilidade tão intensa que ela não suporta o choro da criança, então ela chega até a bater na criança. Ao invés de ser uma música, passa a ser um sofrimento. Exato. Então, assim, uma das coisas que a gente pergunta para ela, né, assim, como você tá com o seu bebê, né, e às vezes, dependendo do vínculo que você fez, ela consegue falar a verdade, né? Ela fala assim, eu não estou dando conta, eu não vejo a hora que ele dorme, eu não tô, sabe? Eu quero gostar, mas não consigo. Então é uma coisa assim, ela sente vergonha. Sim. Mas aí a gente tem que deixar muito claro para elas, como a gente explica para elas da infecção urinária, né? De hipertensão gestacional, diabetes. Nós temos que falar da depressão gestacional e pós-parto, para elas sentirem que isso pode acontecer, que não é uma coisa de louco. É uma doença. É uma coisa em que ela pode apresentar, dependendo do contexto da gestação. Se ela foi abandonada, se ela está sozinha, se ela sofre maus tratos, se ela sofre abuso, né? Violência familiar do marido, né? Doméstica, se ela está empregada, se ela está desempregada, se ela perdeu entes queridos, se ela acabou de perder um filho, né? Porque abortos prévios também é um dos fatores de risco para o desencadeamento dessa depressão. Olha, então, assim, é bem essa informação amplo. é extremamente importante porque, primeiro, você gestante precisa saber que você pode ter. Existe toda essa influência ambiental e hormonal. E o que é mais importante você saber é que tem tratamento. E não tenha vergonha, é uma doença como outra qualquer. Se você sentir, quanto mais precocemente, como qualquer doença for diagnosticada e tratada, melhor para o teu ambiente familiar, melhor para o teu filho, para a tua família. Por favor, ao primeiro sintoma, procure o médico. Vai na rede pública. A rede pública tem que ter psiquiatra. Procura se você fala para o doente que tem infecção urinária, que tem diabetes, etc., ele aceita. Agora, você falar de doença mental, a pessoa já fica rotulada como doida, e não é verdade. E uma coisa que eu acho importante falar para essas, para as gestantes é exatamente isso, assim, que quanto mais, porque assim, tem gestantes que têm infecção urinárias recorrentes, né? E quanto mais ela tem, é um sinal de alerta. Por quê? O que eu percebo? Que ela está deprimida. Porque abaixa a imunidade dela. Existe, é uma coisa física, não é? É físico, existe o meio de cultura, mas o que favorece esse meio de cultura? É a imunidade que está E essa rejeição baixa. que você falou da palavra, tem essa semana saiu em uma dessas revistas aí, um trabalho muito interessante de um professor, acho que de Harvard, que ele era drogadito, fumava crack, saiu do crack, hoje ele é professor. E o que foi que ele foi estudar? Ele foi estudar o desenvolvimento da criança, basicamente pelas palavras. Aquela criança ficou ouvindo, você não presta, você não vale nada, você me irrita. Esta criança não vai ter um progresso igual a outra criança que é bem acolhida pela família, pelo pai, pela mãe. Então a palavra é extremamente importante. Todo mundo sabe que a boca é um arco e a palavra é uma flecha. Depois de disparado, não tem mais volta. Não. Por favor, professora Graça, deixe uma mensagem para o nosso telespectador. Exatamente, eu queria realmente deixar aí essa mensagem de que realmente essas mulheres precisam de atenção, de carinho, elas precisam de um acolhimento, é um momento especial da vida, não é uma doença, mas é um momento em que elas estão passando por transformações profundas. E a saúde mental de um ser depende muito desse desenvolvimento dessa gestação, né? Porque os pilares da saúde mental estão no vínculo afetivo que essa mãe vai ter com essa criança. E quando ela tem a depressão, né, ela não consegue fazer esse vínculo, ela não consegue olhar para o seu filho, ela não consegue fazer carinho,
ela tem até vontade, mas ela não consegue passar a mão, ela não tem mímica facial, ela não consegue ter uma palavra de afeto. Então, assim, eu queria alertar assim, os profissionais, né, que atendem essas mulheres, que eles possam ter um novo olhar para essas mulheres, né, para que essa depressão no ciclo gravídico puerperal não se torne invisível, porque cada vez mais ela tem se tornado invisível e a gente tem visto isso, as consequências disso nas violências que nós temos visto hoje, né, de toda ordem, porque a questão do vínculo, ou do vínculo materno, né, que é muito importante e que a depressão, ela interfere nisso, ela forma a personalidade da pessoa, né, ela forma aquele ser que vai olhar o outro com cuidado, que ele vai olhar o outro com carinho. Então é muito importante que os profissionais se atentem realmente para esses sinais, esses sintomas, que não sejam mais banalizados, que os sintomas não sejam padronizados, né? Porque uma náusea faz parte da gestação, mas eu preciso identificar se realmente ela queria essa gestação, porque a náusea é um sintoma, né? É hormonal? Vai passar? Pode passar, mas pode não passar. Né? Então eu gostaria simplesmente isso, que eles se atentassem mais e mostrar para essas mulheres e para que essas mulheres mostrem para esses filhos que o mundo ainda é um bom lugar para se viver. Muito bem, essas informações são extremamente importantes, vamos ficar alerta. Paz e saúde, professor Braga. Saúde e paz para todos nós. Todos nós.